Mas aí você nasceu onde? O que você queria ser quando era criança? Como que foi sua infância? Como que era? Bom, eu sou de Porto Alegre, né? Meu sotaque tá meio misturado. Não, ainda tem já. Porto Alegre? Agora sempre que vem, pá, né? Algumas palavras, assim. Mas eu moro aqui em São Paulo já faz um tempo, já desde 2008. Mas eu sou de Porto Alegre, sou da capital gaúcha, com muito orgulho, né? E quando eu era criança, assim, eu acho que eu não pensava tanto no que gostaria de ser lá na frente. Mas eu acho brincava na rua? Não, brincava super lá na em Porto rua. Alegre, Sempre fui... Tinha esse negócio de brincar na rua, que nem aqui também em São Paulo, Total. né? As minhas brincadeiras sempre foram... Eu sempre fui uma criança muito hiperativa. É. Né? Aquela criança que as Não pessoas para quieto. Não gostam muito, sabe? Quando vai na casa, Sei. que não para quieta, que vai pulando por aí, escala as paredes, aquela coisa, né? Se pendura nas cortinas dos outros. Mesmo? Eu era aquela criança. Imagina legal segurar de receber, ela quando criança. legal de receber. Daiane, desce do lustre. É. Daiane, para de dar pirueta aí em cima. Fica no chão, criança, Fica no por favor. chão. Um pouquinho. Então, eu sempre fui uma criança muito agitada. Se machucava muito ou não? Você lembra? Joelho Horrores, ralado, Tenho cotovelo. várias É mesmo? cicatrizes. Cadê a minha cicatriz? Ah, isso aqui é Da infância. bicicleta. Infância Gente, boa aqui, é ó, isso. Joelho não é? ralado, né? Aqui, gente, ó. Nossa! Vários. E eu sempre fui uma criança que gostava de brincar na rua, de pega-pega, de jogar taco, de queimar. Jogava taco também com os meninos? De Nossa, queimar, que legal. esconde-esconde. Esconde-esconde, nem era aquele esconde-esconde hoje que a gente vê muito nos quintais, né? Era na rua. rua mesmo, Exato. né? Vale o quarteirão inteiro, todo mundo corria. Tinha aquele negócio de arrebenta a correia? Que era de bater com um negócio? Qual? Ah, isso não é da época. Não, essa daí eu não conheço, não. Essa é nova. Balança Você caixão. tá inventando. Balança caixão. Ah, não, balança caixão, Balança você, sim. dá um tapa na bunda É. e vai se esconder. Lembra disso, cara? Essa parte O pessoal eu não conheço. exagerava no Essa tapa na bunda, né? Porra, na Essa hora parte eu não conheço. Não conhece? Não conheço. Era Essa parte eu balança não tenho caixão, sim. balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Aí quem tava batendo só ficava tomando os tapão. Essa parte eu não conheço. É mesmo? Não. Então era só esconde-esconde. É, esconde-esconde. Mas a minha brincadeira favorita sempre foi pega-pega. Eu sempre gostei Era boa muito de na correr. velocidade, na corrida. Ah, pequenininha, né? É, né? Ligeira. Só corria. E sempre fui uma criança que andava virando estrela por aí, fazendo umas peripécias. E depois, com o tempo, né, ali, uma coisa que eu gostei, que sempre foi uma vontade que veio através da escola, era ser educadora física. É mesmo? Que eu Você queria olhava os seguir? professores na escola, eu sempre admirei muito os meus professores da escola de educação física. Então eu já tinha uma ligação muito forte com o esporte antes de entrar na ginástica, porque eu entrei muito tarde na ginástica. É mesmo? O que você tinha na educação física? Na sua época, o que tinha? Eu acho que era mais esse contato mesmo com a prática esportiva, Tá. né? Assim, eu tive ótimos professores de educação física que passavam todos os esportes, assim. Ginástica era mais difícil naquela época, mas Era assim, mais vôlei, handball, vôlei, é. basquete, né, gente? Com essa altura aqui, ó. Quanto você tem de Basquete, 1,47. É, pra basquete. Eu Não, tenho não dava, 1,68 né, gente? também, Não a dá. gente não tem como, não tem. como. Vôlei só de quadra de tênis mesmo, com a rede ali, né? Tem que ser isso. Mas o legal é que a gente jogava mesmo assim, né? Os baixinhos jogavam. Muito. E aí, tipo assim, acho que essas brincadeiras também, acho que cooperativas, né? Competitividade, sempre muito aguçada. Então, acho Trabalhar que em tinha grupo, essa questão muito Mas- forte com a educação física Mas teve desde algum criancinha. contato com ginástica no colégio ou não? Eu tive com ginástica rítmica, eu era péssima. Ginástica rítmica o que é? Com música e Péssima. faz... A ginástica rítmica, ela lembra um pouco a artística, porque ela tem também um tablado. Tá. Mas ela, diferente da artística, ela não tem molas embaixo do tablado. Ela tem um tapete e ela tem aparelhos também. Peraí. Isso mudou minha vida agora. Vocês sabiam que tem mola embaixo do tablado? Tem mola Isso embaixo mudou do tablado. toda a minha concepção. Aqueles saltos... Tem uma mola lá, junto. Não, calma, nem todos têm mola. Ah, eu vou tá. explicar. Tá. Vou explicar Porque primeiro. pra mim- Primeiro eu vou explicar a ginástica rítmica pra gente diferenciar da Eu já vou falar, é artística. uma farsa! É uma farsa! Não, é uma farsa! Eu já Então falei, não nossa, é vão fazer possível nada então. exatos. É possível pra gente? É. Como que funciona? A ginástica rítmica, ela tem a gente chama de quadra, né, ali, que é um tapete. Tipo um tatame? Um tapete, não, um tapete mesmo. Tapete um tapete mesmo? mesmo. Só que ela tem uma demarcação ao redor, que é onde as ginastas têm que ficar ali. Tá. Então, e tem os aparelhos, a bola, a massa, o arco, né? Que não é o bambolê, o arco. O Lene não tava- chama de bambolê, que as Não, o meninas Lene antes tava falando, vão ficar eu fiz chateadas. ginástica, eu fiz bambolê. Não é. Bambolê, Não é bambolê. Não é. Fita. Então, esses são os aparelhos da ginástica rítmica. Só que a ginástica rítmica, ela tem um biotipo muito diferente da artística. As meninas são mais longelíneas, assim. É? Não tem uma massa muscular tão robusta quanto na artística. E muito flexíveis. Então, e eu não era muito flexível.
Então, e assim, né, gente? Baixinha, né, narica. Então, era difícil era mais pra mim. Magra e mais alta, normalmente? A ginástica rítmica, elas são mais altas, mais magras e muito flexíveis. Muito, né? Porque muito. vai lá atrás com a Isso, fita, tem que ter... né? Elas fazem coisas assim, quando a gente olha, fala assim... Põe a perna aqui em cima da mesa e encosta o quadril no chão. Nossa! É uma coisa assim absurda. E aí, o meu primeiro Pra quem contato quer na tentar escola. Depois a gente vai fazer um treino, um tá, dia menino? tá bom. Eu tô falando isso pra gente Pé treinar aqui, depois. bumbum no chão. É, Tá bom, exatamente. Beleza. Já fiquem preparados. E vou me alongando aqui. Deixa o Podcast, Samu, a gente vai... Já vou deixar a ambulância na porta já. Com certeza ele vai travar. E aí eu fiz ginástica rítmica na escola. Gostou? Não era muito sua praia. Não era minha praia, assim. Mas eu fiz porque tava no meu currículo escolar. A minha escola lá era muito parecida com as escolas que tem aqui em São Paulo, que são chamadas de CELS aqui, né? Lá Sei, se as chamava modelos. CIEP. E era uma escola de ensino integral. Então, pela manhã a gente tinha as aulas tradicionais, matemática, português, ciências. E à tarde a gente tinha prática esportiva e cultural. E na minha grade curricular tinha ginástica rítmica. E era do lado da artística. E eu olhava e falava assim, nossa, aquela ginástica é muito legal, não é igual a essa, era diferente. Mas ao mesmo tempo eu não entrei, minha mãe não me colocou, né, ali. Aí eu saí dessa escola, e aí no ano, quando eu saí, nas férias, voltei nesse lugar que era muito perto da minha casa, assim, e tinha uma pracinha lá. Aqui chama de parquinho, né? As pracinhas. É. Quando tem balanço. Sei, parquinho. E aí eu tava lá e tava brincando, e essa professora que dava aula de ginástica olímpica naquela época, que agora mudou o nome também, Ah, não é mais ginástica? é artística. Tá. Mas é a mesma ginástica. Tá. Ela me viu e me convidou pra fazer ginástica. E aí eu falei, pô, legal, né? Fiquei curiosa. Conversei com meu pai, minha mãe, aquela coisa toda. Toparam? Toparam. E eu me apaixonei pela ginástica. Virou minha vida, virou meu amor. Teus pais faziam o que na época? Os meus pais eram funcionários públicos, os dois, né? Meu pai foi funcionário da FAS durante muito tempo, agora ele tá aposentado. E a minha mãe hoje ainda trabalha na prefeitura de Porto Alegre, no município, na verdade. Ah, é? Trabalha com esporte também. Então eles deixaram e aí começa a sua vida então com quantos anos você começa? 11 anos. Pra ginástica é muito Isso que eu tarde. ia falar, é cedo ou é tarde? É tarde? Não, pra ginástica é bem tarde. A ginástica é um esporte que ele é muito precoce. Aqui no Brasil, normalmente as crianças entram na ginástica mais para desenvolver a parte nutricional, né? Isso que a gente tava falando. Hoje, cada vez menos a gente tem a criançada brincando na rua, correndo, pulando, aquelas valências que a gente pra baixo, vendo celular. Exato. A criançada não consegue mais correr, saltar, né? Usar essa lateralidade, né? Para que lado eu vou, uma consciência corporal. E a ginástica tem muito isso, né? Então começa muito cedo, começa com mais ou menos uns 4 anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem histórico já de crianças de 2 anos. Nossa! Mas assim, não é a ginástica que a gente vê na TV. Essa ginástica que a gente vê as meninas competindo, os meninos. Não, é uma ginástica muito voltada pra essa parte de consciência corporal, pra criança poder aprender a correr, a saltar, lateralidade. É mais pra esse modo. Sei. Aí, muito depois, tipo com 6 anos, aí sim ela já começa a treinar mais diferente, um pouquinho de 6 pra 7. Ela já tem um treino mais diferenciado mesmo. De aprendizado de aparelhos e de acrobacias também, elementos. E onde você fazia era só meninas ou meninos também? Não, até tinha meninos, mas tinha menos meninos do que Sempre meninas menos, né? lá. Tinha menos meninos do que meninas. Era um lugar público, acho que é bem legal, porque a ginástica ainda tem poucos lugares aberto para todo mundo. A grande maioria dos locais, ainda hoje na ginástica, são clubes ou academias pagas, né? Então, eu já vim desse lado, onde eu tive a oportunidade de entrar no lugar onde meus pais não gastaram para me manter ali, né? Assim, não desembolsaram dinheiro com matrícula, alguma coisa assim, né? E era para várias crianças ali ao redor. É um lugar bem legal, tinha várias práticas esportivas. A ginástica era uma delas, né? A gente tinha basquete, vôlei, atletismo, legal. Só natação que não tinha, mas Isso os é muito outros esportes importante, tinham né? muito. Pra gente ter periferia pra todo lugar, né? Porque, pô, você pode Exato. salvar uma criança com esporte, né? Eu acho que ainda, Vilela, é um lado do esporte que a gente não valoriza tanto no Brasil. Isso, quando a gente vai pra fora do Brasil, assim, a gente tem tanto os Estados Unidos como uma referência pra gente, né? De exemplo do que a gente pode seguir, né? Ali. Não que a gente tem que seguir tudo, mas eles têm alguns olhares que são muito positivos. E eu acho que essa questão do esporte aliado à educação e aliado principalmente à construção do ser humano, oportunizando na vida da criança lá na infância, isso é muito importante.
Não que essa criança ela vá se tornar um atleta, mas provavelmente ela vai se tornar um cidadão do bem. Porque ela vai conviver com outras crianças, né? Ela vai aprender. Quando a gente fala de comunidade, a gente fala muito que o esporte, ele ensina a gente a perder, né? E na verdade, nesse ponto, eu acho que quando a gente fala de comunidade... Isso é muito importante hoje em dia, né? Ninguém mais sabe perder. Mas o esporte ensina a gente a perder realmente. Mas quando a gente fala, pra mim, pelo menos, de comunidade, de regiões carentes mesmo, eu acho que o esporte ele vai trazer uma outra oportunidade, que é ensinar as crianças a ganhar. Porque essas crianças, quando elas nascem, elas já perderam. Exato. Elas já perderam a visão da sociedade. Ela tem uma sensação, né? que tá sempre perdendo, né? Perdendo. E não é só a sensação. Se a gente for colocar isso na prática mesmo, perde mesmo, né? Ela perde em oportunidade, ela perde em se sentir pertencente de uma sociedade que às vezes não enxerga esse local, né? Ela passa invisível em vários lugares, Exatamente. né? Ela perde o valor dela, o amor por ela mesma, onde ela pode ter essa autoestima aguçada, que é diferente do que a gente encontra em muitas outras regiões, né? Quando a gente pega uma região mais carente, esse eu, ele tá tão, acho que menosprezado por aquela criança, por aquele ao redor ali, porque a sociedade faz isso, que ela não se sente. Então, eu acho que o esporte, quando ele entra na vida dessa criança, ele vem trazer esse olhar de, tipo, você é importante, a gente tá aqui por você, a gente tá te dando uma oportunidade e você tá sendo visto. Exato. Você tá sendo amado. Isso, de você estar sendo visto, de estarem prestando atenção nela, né? Nessa e de criança. você pode, né? Você pode ser melhor, mais do que você tá sendo aqui. Diferente do que a sociedade está te dizendo, nós estamos aqui apostando, né? E quando eu digo nós, é não só o esporte, é quando você leva a cultura, é quando você leva a educação, é quando você está próximo ali para dar essa oportunidade de acontecer nessa vida. A gente tá falando de esporte, mas isso vale para música, vale para arte, para qualquer tipo de arte, pintura, né? Alguma expressão artística. Porque a criança, eu sentia falta disso mesmo, né? Eu, graças a Deus, estudei em uma escola pública também que incentivava essas coisas. E eu desenhava lá, tinha gente que foi para esporte, tem gente que vai para música. Exato. A gente não vê isso em todo lugar, né? Faz muita diferença numa criança. Eu acho que se a gente não trazer essas oportunidades de você mostrar coisas diferentes para essa criança, ela nunca vai saber. Como que ela vai saber se ela é boa? Como que ela vai em saber alguma o que coisa? exatamente, no que ela é boa? Ou às vezes a criança, quando ela é muito novinha, principalmente, ela sente que ela tem algo diferente, mas às vezes ela não consegue compreender o que é esse algo diferente, porque ela nunca viu. Ela é muito alta, se acha estranha. Aí vai para um esporte. Vai para um basquete, para um vôlei, aí se acha, encontra, exato. né? Ou então, aquela menina, às vezes, que é muito magro, aquele menino muito magro, muito esguio, magro demais. Aparece, vira uma modelo super famosa, um modelo super famoso, entendeu? Baixinha, e isso não limitou em nenhum momento de se achar na ginástica, né? Exato. Pra ginástica, ser pequeno é um fator... artística é um fator muito positivo. Normalmente... E não é aquela história, tipo, a ginástica artística deixa as crianças baixinhas, não. Não tem esse mito. Não esse tem. Mito não é verdade. É um mito mesmo. É fake news, gente. Não é verdade. Que interrompe o desenvolvimento, O que acontece na ginástica? Como os outros esportes, a gente tem um biotipo que é mais adequado. Ele não é exclusivo, mas ele é mais adequado. A criança que é baixinha, ela tem uma propensão maior para ginástica, porque o centro de gravidade, quanto mais próximo do chão, mais equilíbrio, mais agilidade essa criança vai ter. Então, isso facilita o aprendizado. Fora isso, a gente tem também os aparelhos que limitam. A paralela, não sei se vocês vão lembrar, são aqueles que tem dois barrotes, assim, né? A abertura aqui nessa paralela, normalmente, ela tinha um limitador antes de 1,80. Então, imagina uma menina que já tem 1,80... ela vai bater a perna. Então, para a criança que é menor, ela facilita o aprendizado, o desenvolver dos exercícios mesmo. Então, fica mais fácil. E não é o esporte, né? Eu falo assim, é que nem a gente falar que o vôlei e o basquete faz a criança crescer. Não faz, né? É uma propensão já daquela criança de biotipo. A gente vai olhar os pais mesmo. Imagina, meu pai... tem o quê? 1,60 e poucos? Minha mãe tem meu Como você ia crescer como mais? Que eu ia ficar, meus pais também 2 são metros. baixinhos, Não tem como, entendeu? Então a gente observa muito a genética dos pais ali pra ver. E também na criança, se o fêmur dela é mais comprido, se é menos. Hoje em Tudo dia, isso é o olhar ali hoje que em a gente dia tem. deve ter altas medições, né? Você já vê lá o biotipo da criança, se dá pra transformar ela numa campeã.